feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, com a exploração sexista e a opressão. Claro que todas nós, mulheres, participamos da disseminação desse sexismo. É preciso que a gente mude a consciência e o coração. Ele está lá no nosso inconsciente, quase que tatuado por anos de patriarcado e machismo. O inconsciente dos homens e das mulheres, ambos, são marcados por esse machismo, esse patriarcalismo. Não será fácil uma libertação disso. Então, por que essa escolha? Porque essa palavra vem banalmente sendo usada para degradar as mulheres que lutam para sair desse limbo em relação aos homens e que as ridicularizam. Muitas vezes as mulheres mesmo ridicularizam as mulheres, e lá vem as feministas. A gente escuta isso, volta e meia, achando que feminista é aquela que rasga sutiã, que odeia o homem. Não é nada disso. A grande verdade é que as mulheres há muito que têm que gastar uma energia descomunal para se defender em diversos aspectos. No transporte público, com o namorado que brigou e discutiu, com o patrão opressor. Eu ia ficar enumerando aqui até amanhã coisas com que as mulheres têm que se desgastar para se ver livre, né? Com isso, há um acúmulo de frustrações e medos. E a violência banalizou-se e tornou-se uma das características da nossa sociedade. É claro que há explicações através do patriarcalismo e pelo machismo de uma sociedade que vê nas mulheres algo que pertence ao pai, ao marido, ao patrão, ao dono. Sim, tem homens que consideram a mulher ou a filha um bem pessoal. Alcoolismo, dependência química, desemprego, miséria social, tudo isso são fatores invocados quando se deseja interpretar o abuso da força, a intimidação e a brutalidade sobre o sexo feminino. Vivemos uma época de transição. Se desejamos abandonar esse patriarcado, sentimos as consequências dos nossos atos. Enquanto a sociedade tenta promover essa igualdade entre homens e mulheres, graças à evolução do direito e ao surgimento de medidas antidiscriminatórias, as desigualdades na esfera pública e privada se mantêm. A igualdade desigual, esse ato entre discurso e prática social e cultural, acaba por alimentar as tensões em que estamos mergulhadas. Por isso, temos que tentar compreender as raízes do problema para ajudar a resolvê-lo. É essencial recuperar pela história a voz e as marcas de testemunhas que nos permitiram ouvir e enxergar o passado entranhado em nosso inconsciente e, portanto, difícil e árduo na tentativa de recuperação. E aí, quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. Em 2009, eu fui pela segunda vez à China. Eu tinha ido em 2003 e fui novamente em 2009. E chegando em 2009, eu fiquei absolutamente chocada com a diferença da China de 2003 para 2009. E eles tinham tido as Olimpíadas e tinham tido a festa dos 60 anos da Revolução. As cidades estão repletas de LEDs gigantescos que ainda não havia aqui no Brasil, todas mostrando a festa da Revolução, os desfiles e tudo mais. E a cidade tinha, basta dizer que a avenida principal que leva do aeroporto para o centro da cidade era uma avenida cheia daqueles prédios, caixotes de Mao Tse-tung, quadradinhos, todos com roupa para o lado de fora. Eles tinham jogado no chão tudo aquilo, tinham refeito prédios espetaculares ao longo de toda a avenida, que é gigantesca. Então, foi assim uma coisa. E saindo de lá,
parei em Paris antes de vir para o Brasil e tive um jantar na casa de uns amigos, e ele é um intelectual daqueles super metidos, e eu falando com o meu encantamento com a China de 2009, ele disse: não estou entendendo essa sua surpresa. Falei: cara, em 6 anos eles fizeram uma coisa que, né, parece que se passaram 50. Ele disse: não, o negócio é que vocês não estão habituados a pensar no que é a civilização chinesa. Eles, há milênios, que são os maiores trabalhadores que existem. Para o chinês não existe 8 horas de trabalho. Para eles é 12, 14, 16, sempre foi assim. E o que são 60 anos? Porque a Revolução, o movimento do Mao Tse-tung, foram 60 anos. Sabe o que são 60 anos na história milenar? Nada. Uma gota d'água no oceano. Então, eles vão retomar a China. Assim, isso em 2009 ele falava, e realmente a China, né, desembestou. E aí eu estava pensando, porque, em termos de feminismo, o Brasil tem 60 anos de feminismo. Aliás, o mundo tem mais ou menos 60 anos. Se a gente parar para pensar, tudo bem que no princípio do século XX teve os movimentos das sufragistas, uma ou outra mulher que se impunha e tudo mais, mas realmente o movimento feminista começou nos anos 60. Nós temos 60 anos de luta contra essa opressão machista e patriarcalista. 60 anos não é nada, nós vamos ter que batalhar ainda muito. Muito bem. O patriarcado está presente em quase todas as culturas do mundo e se define como sistema em que os homens têm a tarefa de alimentar e proteger a família, assumindo todas as funções fora de casa. Às mulheres cabem a organização do lar e a educação dos filhos. De onde vem esse patriarcado e quais as causas de sua incrível estabilidade ao longo dos tempos? Na era paleolítica superior, na Europa, foi ali que nasceu a divisão de trabalho entre homens e mulheres. Depois viu-se que África, Eurásia, Pacífico e Américas, isso também aconteceu. Aos homens ficavam reservadas a caça, as operações de corte de carne que serviriam de comida e a transformação de materiais duros em utensílios. As mulheres se encarregariam das crianças, do preparo dos alimentos, manutenção do fogo, do trabalho de fiação, tecelagem, cerâmica, enfim. Elas colaboravam com a colheita de frutos e captura de pequenos animais. Resumindo, aos homens cabiam as funções mais pesadas e as mulheres seriam preservadas para assegurar a reprodução. Isso na era paleolítica. Então, vamos ver o que era na época do Brasil, na época do Império. No início da nossa era geológica, há 10 mil anos, o clima esquentou. A sedentarização e a invenção da agricultura transformaram as sociedades, a hierarquia social, a estratificação política e a luta por territórios. Os homens ficaram em evidência. As pinturas rupestres exibem os homens matando grandes animais, arqueiros atirando contra manadas de alces ou renas. As mulheres são retratadas colhendo mel. Os primeiros espaços domésticos, aos poucos, foram sendo criados. Neles, os homens aparecem fora e as mulheres dentro. O crescimento demográfico mostrou bem a diferença entre os sexos. Somente os homens sucediam aos pais no comando dos grupos. Os homens, senhores de novas formas de poder, representadas na propriedade de terras, nos rebanhos e nos estoques de alimentos, além de portarem as armas, os cavalos, signo de prestígio associado ao comando. A gente lembra também que, durante muitos e muitos séculos, só os homens herdavam. Em geral, o primeiro filho, o mais velho. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, 3 milhões de indígenas viviam dependendo da caça, da pesca e alguma agricultura bem rudimentar.
Os homens cuidavam da guerra, da caça, pesca e da liderança tribal, da construção de armas, canoas, enfim. As mulheres do plantio, do preparo de alimentos, tecidos, adornos, limpeza, organização das ocas, etc. Delas dependia a parte essencial do sustento da tribo e do seu companheiro. Os casamentos serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar laços de parentesco, pois eram proibidos entre irmãos, pais e filhos. Eram feitos a partir de um pedido de permissão do pai e pronto, estava feito o casamento. Se ficassem fartos do convívio, consideravam a relação desfeita. Quando os casais brigavam, podiam se espancar sem interferência, mas caso houvesse adultério feminino, o homem enganado podia até matar a mulher. E se houvesse uma criança, enterrá-la viva. O patriarcalismo se instalou quando os europeus que aqui chegaram começaram a se misturar com as índias, já que mulheres europeias eram pouquíssimas. Brancos e índios continuaram se amancebando até a chegada dos escravos africanos. Os portugueses já estavam familiarizados com as negras desde o século XV. Elas eram antes enviadas a Portugal. Aqui, elas vinham trabalhar em serviços domésticos e artesanais e acabavam se amancebando com os brancos, já que, para eles, elas encarnavam a sensualidade e a disponibilidade para o sexo. Elas, por sua vez, vinham de lugares onde a poligamia reinava e o poder estava nas mãos dos homens. Os grandes patriarcas tinham tantas mulheres quanto pudessem sustentar. Havia, no entanto, na África, algumas tribos em que elas eram chefiadas por mulheres, e umas poucas delas vieram para o Brasil. Então, houve um contingente de mulheres assim mais fortes, né, que tinham alguma chefia, que vieram para o Brasil, mas, obviamente, que muito menos. Né? Quando olhamos a história antiga, para filósofos como Platão e Aristóteles, a inferioridade do sexo feminino era tida como normal. Entre os séculos XII e XVIII, a desigualdade se baseava em outro argumento. A Igreja identificou nas mulheres uma das formas do mal da terra. A literatura as descrevia como o diabo em forma de gente. Os mistérios da fisiologia feminina, ligados ao ciclo da lua, ao mesmo tempo que seduziam, repugnavam os homens. Eles procuravam uma responsável pelo desaparecimento do paraíso terrestre. Não foi tudo culpa de Eva? Não foi ela a traiçoeira que causou o mal, a venenosa, a mulher acusada pelo outro sexo de ter introduzido na terra o pecado? Pois sua caverna sexual tornou-se, assim, uma fossa viscosa do inferno. Para isso, só lhe restava dedicar-se a pagar seus pecados pela contemplação de Deus, pela continência e pela domesticação de seu desejo. E assim, os primeiros colonizadores trouxeram para cá a desconfiança ante a mulher e o sentimento de que a ela cabia obedecer ao homem, o modelo patriarcal. E assim, a chegada ao Novo Mundo trouxe a difusão do catolicismo. Apenas na família abençoada pelo matrimônio seria possível educar os filhos no âmbito cristão. Deixa eu só beber um golinho de água. Gilberto Freire nos diz que a família patriarcal brasileira era uma organização privada, maior e mais forte que o próprio poder público, estabelecendo, sustentando, premiando e punindo com mais eficiência que o Estado português. Acrescida para o interior,
e as fazendas e engenhos, o senhor cuidava dos negócios e, aparentemente, tinha absoluta autoridade. Mas, como nós sabemos, nem sempre as mulheres eram tão submissas assim. Se a família era lugar de alianças e estratégias, era também lugar de violência. O casamento ia mal, a mulher, rica ou pobre, era espancada, abandonada, ultrajada, com acusações infundadas, ou o marido gastava o seu dinheiro, elas corriam ao tribunal eclesiástico para pedir o anulamento. Os tribunais eclesiásticos das dioceses brasileiras decidiam sobre separações ou anulações de matrimônio. Dar má vida à mulher, viver em bulhas, dar pancadas ou açoitar como um negro eram motivos para anulações. E aí eu também tenho uma curiosidade, que no final dos anos 60, na casa que mora o meu filho hoje em dia, que era da minha tia, que eu herdei, nessa casa morava uma família, uma mulher muito católica, que tinha 4 filhos, e ela era casada com o marido dela há 30 anos, uma coisa assim. Um belo dia, nós soubemos que ela ia sair da casa porque ela tinha conseguido, ela é muito católica, ela tinha conseguido que o bispo anulasse o casamento dela. Casada há 30 e tantos anos, 4 filhos. A Igreja Católica, ainda no final dos anos 60, ainda tinha esse poder brutal, anular o casamento dela. Não sabemos bem por quê. Apesar de uma mentalidade patriarcal e misógina que via na mulher um ser inferior física e mentalmente, os fermentos da colonização resultaram em outra receita. Famílias que tiveram à frente mulheres enérgicas, donas de forte personalidade, que se distinguiram como esposas, filhas, amantes e viúvas, muitas delas detentoras de propriedades, bens, terras e escravos. Tiveram a autoridade consagrada por aqueles de quem se ocupavam. E aí eu me lembrei que, na semana passada, na aula da Tereza, ela falou da emancipação de mulheres no século XVIII. E eu perguntei, mulheres emancipadas no século XVIII? Eram esse tipo de mulheres, não juridicamente, que não havia juridicamente uma forma de você emancipar, mas mulheres que se emancipavam, né, na palavra. A Idade Moderna, como chamamos, e onde o renascentismo está incluído, não foi tão moderna assim. A submissão feminina era a regra. Mulheres jovens, de elite, eram vendidas em mercados matrimoniais. Idolatrava-se a pureza feminina na figura da Virgem Maria. A mulher cabia num único retrato: ser mãe, boa esposa, casada, humilde, obediente e devotada. A Reforma Católica acentuou o pudor, afastando a mulher do seu próprio corpo. Não havia o prazer. As mulheres consideradas decentes costumavam se depilar ou raspar as partes pudendas para destituí-las de qualquer valor erótico. O sexo era restrito à procriação. E aí nós nos perguntamos, as casas eram promíscuas, ou elas eram pequenas, ou, se vocês se lembram de Versailles ou os palácios da Europa que a gente conhece, eles não tinham corredor. Era um quarto, outro quarto, e uma passagem comum, sem porta, sem chave. Não existia chave nos palácios da Idade Média, Idade Moderna. Então, aquilo era uma promiscuidade, uma coisa de doido, não é, gente? Os corredores eram comum, atravessavam os quartos. Aqui no Brasil, a situação era a mesma. As mulheres casavam-se meninas e, muitas vezes, nem consumavam o casamento pela tão pouca idade. Afora a rudeza atribuída aos homens, o racismo campeou por toda parte. Gilberto Freire escreveu:
branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. No entanto, enquanto a Igreja Católica tentava construir santas, a mulher resistia, exercendo outros papéis. De um lado estavam as submissas, do outro, a liberdade em que viviam as mulheres nas camadas mais populares e, sobretudo, os saberes que detinham, que podiam torná-las temíveis. Aquelas que conheciam magias amorosas ou que conversavam com os demônios. As práticas mágicas protegiam as mulheres e seus filhos, ajudando-as a prender o amante, a afastar invejosos e a lutar contra opressores. As escravas libertas logo começaram a fazer frente aos pequenos comerciantes. Viviam de suas quitandas ou da venda de casinhas. Muitas tornaram-se especialistas em secos e molhados. Muitas também tornaram-se prostitutas e alguns meretrícios eram comandados por elas. Empreendedoras, guerreiras e sobreviventes, ainda que aparentemente submissas ao modelo patriarcal. A partir de 1808, com a abertura dos portos e o fluxo dos estrangeiros entrando no Brasil, a população urbana começou a crescer muito. Até 1815, a educação das mulheres da elite se restringia a recitar preces de cor e calcular de memória, sem saber escrever nem elaborar as operações. E essa ignorância era incentivada pelos pais e pelos maridos. O movimento abolicionista no Brasil só se fala de homens, com exceção da princesa Isabel, depois quando chega, mas muitas mulheres participaram ativamente das campanhas em meados do século XIX. Não só ricas e membros da elite, mas trabalhadoras das classes médias que deixaram suas assinaturas em livros de ouro e na organização de festas beneficentes. As mulheres inovaram publicando artigos em jornais e discursando em público. Gente, essas mulheres que discursavam e faziam em público eram as filhas dos pais que tinham preceptora, que ensinavam, os próprios pais, às vezes, ensinavam os filhos, mas os mais abastados tinham os preceptores que ensinavam a ler e escrever as mulheres, não eram todas ignorantes, era a grande maioria, né? Começaram a aparecer clubes abolicionistas por todo o país, com muitas mulheres fazendo parte. A retórica da caridade, da proteção ao ventre livre e da abolição como dádiva cristã estava presente no discurso e na ação das mulheres abolicionistas. A partir de meados do século XIX, também a ideia de se divertir fora de casa apareceu. Havia festas do calendário religioso ou do calendário agrícola, momentos de procissão, música, animação e descontração. Foi a época que surgiram os bailes. Aqui, né? Na Europa já existiam. No entanto, foi a época também do Código do Bom Tom, adotado inicialmente na França e depois foi para Portugal, chegando ao Brasil. Ele era, obviamente, que dedicado às mulheres, né? Onde propunha que a vida fosse feita de polidez, cortesia, subserviência e muita dissimulação. Para as mulheres, havia regras como: caso alguém se cale na sua frente, você se cale também. Se você começar a se divertir, não mostre senão uma alegria moderada. Se você estiver aborrecida, dissimula e não deixa que percebam. Aceita e come o que te oferecem, e quando desejares outras coisas, não o digas. Não ostente em público as tuas prendas. Na hora da bebida, 3 taças para os homens, nenhuma para as mulheres,
para garantir uma conduta respeitosa e obediente. Esse era o comportamento feminino conveniente. As mulheres desfavorecidas de beleza eram classificadas como abandonadas, e se fossem de riqueza também, coitadas. Na hora de dançar, só poderiam aceitar quem perguntasse: posso ter a honra de uma dança? Jamais posso ter o prazer de uma dança. Ritmos como machixe, samba, umbigada eram para as moças do povo, sem estirpe, que podiam balançar seus quadris e nádegas. O aleitamento materno foi outra questão do Império. Como as mulheres brancas tinham que procriar, o aleitamento se tornou o ofício das escravas, negras ou mulatas, pois assim o seio branco não seria banalizado, nem visto. Além do que, corria a lenda de que o leite das brancas era aguado. Houve outra lenda que perdurou desde Galiano na antiguidade, que o leite materno seria nada mais do que o sangue que, para efeitos da amamentação e para não assustar o bebê, se tornaria branco. Esse eu nunca tinha ouvido. Na campanha abolicionista, alimentou-se o combate às amas de leite. Outra coisa muito interessante. No século XIX, a instrução primária nos centros educativos era precária para as mulheres e a ignorância em que eram mantidas faziam os estrangeiros que aqui chegavam estranhar. Elas não deveriam se dedicar à leitura, nem precisavam escrever, porque poderiam fazer mau uso da arte. O conceito de lar doce lar chegou com os ingleses, que trouxeram a ideia de fazer da casa própria um lugar acolhedor e agradável. A casa era a prova do haver dinheiro, a presença do supérfluo, dos objetos de arte, dos animais de estimação, dos criados vestidos de libré, e na biblioteca repleta de volumes confirmava o poder do dinheiro. No comando, a esposa. O marido lhe delegava o poder. A vida burguesa e a dicotomia entre a vida pública e a privada tornou necessária a figura da prostituta. Era o avesso da mãe de família e responsável pelo sexo prazeroso e criativo. Ela na rua, a esposa em casa, preservada dos saberes eróticos. A mulher que se deixasse conduzir por excessos, que se guiasse por suas necessidades, só podia terminar na sarjeta. Tudo isso introduziu no nosso país o bordel, a sífilis e cânceres, desdobramentos em doenças dos rins, fígado e sistema nervoso, que criaram uma angústia gigantesca em torno do assunto. Da próxima vez, eu vou me dedicar à questão da sexualidade da mulher, do que ela fazia com isso tudo durante esse tempo. Muito bom, Cecília, muito bom. Tem só uma coisa, uma questão, um adendo que eu quero fazer, que você falou de quando os portugueses chegaram aqui. Mas, inclusive, tem um filme chamado Novo Mundo, que mostra isso, que eles trouxeram, vocês sabem que vieram para cá os degradados e tudo mais para povoar. O que eles fizeram? Como não dava para pedir às portuguesas para virem para um país, para uma colônia, na verdade, né? Tão cheia de perigos, selvagem e tudo mais, eles foram buscar nos orfanatos as meninas abandonadas que estavam nos orfanatos, eram elas que eram trazidas para cá para casar, chegava e casava imediatamente com os
os homens brancos que estavam aqui para exatamente procriar. E esse filme é muito interessante porque ele mostra, inclusive, isso que você estava falando, como durante séculos, né? Mas naquele momento muito específico, onde já havia na Europa uma pujança, um desenvolvimento muito grande e apesar de todas as restrições às mulheres, um pouquinho mais de respeito e proteção à mulher. Aqui... Mais educação, né? Exatamente, é o valor da educação, né? Que tira você, porque aí você tocou num ponto bem interessante. Claro. E era isso que eu ia falar. Tira a ignorância sujeito, te deixa na sarjeta. No puramente pulsional. Porque quando você começa a estudar, a ler e tudo mais, imediatamente, isso é um processo sublimatório, imediatamente você começa a introduzir outros valores, porque o seu pensamento se modifica. Em vez dele estar pura e simplesmente na ordem desse ato, exatamente, não, e desse ato contínuo, comer, trabalhar, poder e dormir. Não, introduz-se aí um campo novo de reflexão, que é o campo do estudo, da leitura. E isso, todo esse trabalho de sublimação, de alguma maneira, deslocava aquela brutalidade inicial, né? Ela era deslocada. Então, a gente também pode pensar que, em termos, inclusive, eu nem imagino como fosse, mas, enfim, inclusive do ponto de vista subjetivo, a essas mulheres nem passava pela cabeça delas a possibilidade de um outro tipo de vida. E nem passava pela cabeça dos homens tomar essas mulheres como uma igual, guardadas as diferenças, mas como uma igual, com direitos, blá, blá, blá. Sim, sim. Agora, é interessante exatamente porque é de um lado e de outro, né, Tereza? Sim. E isso se manifesta. Então, quem era machista não era só o homem, a mulher também cedia esse lugar. Sim. Então, ela também era machista. Porque aquelas que estudavam ou que roubavam um livro lá da igreja, essas, quando elas eram descobertas, elas eram extremamente maltratadas pelas outras mulheres. Você tocou no ponto. Tereza, mas essa questão do inconsciente impregnado, provavelmente os seus pais já não eram seu pai provavelmente não era um homem machista, nem sua mãe, mas algo eles traziam. Eu via no meu pai, nada machista, era um homem que ensandecia as mulheres, mas é claro que ele e a minha mãe traziam questões machistas e dos pais deles, dos avós, da vida que viviam. A minha mãe se honra de dizer que casou virgem. Aquilo para ela é uma coisa assim... era um valor. Patrimônio. Patrimônio, exatamente. Agora, Cecília... A gente se pegava... Eu me vi, às vezes, quando o João Paulo era pequeno, não, meu filho, não precisa pegar isso. Aí eu parava para pensar, mas por quê? Porque ele é menino? Eu tenho que fazer para ele porque ele é menino não faz esse tipo de coisa. E aí eu apagava, não tem que ser assim, porque a gente carrega um lado machista, sim, é pequeno, mas a gente carrega alguma cultural, história desse inconsciente tatuado que está dentro da história da gente, né? Agora, Cecília, eu gostaria de lembrar que nos anos 60 havia realmente anulação do casamento religioso, porque o civil não. Não? Isso. Não, porque o divórcio só aparece nos anos 70. Exato. E quando aparece, dá o direito de um segundo e único casamento. Não pode casar uma vez, duas, três, quatro.
Então, era anulação. Agora, se você considera que era uma sociedade altamente religiosa, eu diria até sacral, porque tudo era em torno, anular o casamento religioso era mais importante do que o civil. Provavelmente a história que rolava, que eu soube, era que o casamento tinha sido anulado. Para mim, tinha sido anulado o casamento civil, religioso. Não. Noção dessa pessoa. Era o religioso. Né? Era o religioso. Só nos anos 70 que veio o divórcio. Né? Mas, Cecília, foi interessante, porque você trouxe coisas, por exemplo, que eu não sabia, né, dessa lógica que foi sendo criada desde da pré-história, foi isso que você trouxe. Você acha, né, que... porque a gente não pode deixar de pensar, até com os elementos que você trouxe, que a questão do inconsciente, claro, tudo bem, alguém vai me dizer, mas o inconsciente foi Freud que descobriu no século XIX como fruto da ciência e tudo mais. Ele descobriu, beleza. Mas ele sempre existiu. Era isso que eu queria falar. Então, ele sempre esteve lá. Exatamente. Então, você acha que por conta dessa questão, porque, de certo modo, eu considero um tabu ainda presente em algumas culturas, o tabu da maternidade, da coisa da procriação. Esse não saber sobre a origem, que, de certo modo, se situa, né, se representa, melhor dizendo, do lado das mulheres, ao mesmo tempo em que, como se usava antigamente, a seiva procriadora está do lado do homem, é o homem que detém o poder, né, de germinar, exatamente. Germinar. A mulher de procriar e o homem de germinar. Não mais. Não, tudo bem, mas eu estou falando no início, porque o que eu estou interessada em colocar é a própria constituição psíquica. Porque a constituição psíquica de uma mulher não é idêntica à constituição psíquica de um homem. E é claro que isso não é sem essas marcas. Essa história, essas marcas seculares. Né? Sem dúvida. Então, sem que se desse muito conta, até por conta de que a mulher tinha que, de certo modo, ser preservada, porque ela é que carregava o bebê na barriga, né? Então, ao homem era dado o risco de morrer lá antes da guerra, lá com os animais, mamute, blá, blá, blá. A mulher, uma vez cumprida a função de germinar, a mulher ela tinha que ficar realmente protegida para garantir a procriação, é verdade. Até porque uma grande quantidade morria, né, no parto. Sim, sem dúvida, desde sempre, até hoje. É bom que se diga, até hoje. Agora, será que foi isso que foi introduzido? Porque a grande questão é como é que a gente pode explicar nessa diferença, não na diferença na diferença anatômica dos sexos, mas nessa diferença subjetiva, né? Da questão dos discursos que constituem o estar no lugar de uma mulher e o estar no lugar do homem, ser mulher, ser homem. Será que a gente pode pensar que, começando com o que você trouxe de forma ilustrativa, bem bacana, de que o homem é que ia para a caça e a mulher ficava preservada em casa por conta da procriação, da gestação, blá, 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 será que é daí que vem a ideia de que as mulheres eram frágeis? Porque, realmente, as mulheres são tudo menos frágeis. Nada frágeis, né? Porque, e cada vez mais isso fica claro, talvez até por conta dessa opressão secular, as mulheres foram encontrando, subjetivamente, meios, né, de
alcançar, né, um lugar de reconhecimento e de saber que não lhes era dado de saída. Sem dúvida. Sim, sim. No momento que você... E hoje você vê, Tereza, na ONG que eu trabalho, cada vez mais o número de mulheres que procuram a educação, que procuram fazer vestibular, é 60% maior do que os homens. As universidades no mundo inteiro. As universidades no mundo inteiro têm mais mulheres. Estou falando classe de poder aquisitivo baixo no Brasil. São as mulheres que estão realmente descobrindo a educação como meio, né, como forma de liberdade. E forma de liberdade, de sair da posição de opressão. Claro. Porque a gente, na verdade, nós temos uma posição socioeconômica, cultural, etc., né, diferente de muitas mulheres que estão... Eu sempre penso assim, o sacrifício, o esforço, a adversidade é que faz o sujeito tirar de dentro dele forças que ele não conhecia. Né? Isso é cristão, Tereza! Isso é cristão, Tereza! Não é nesse sentido. Tereza. Não, eu não estou querendo falar que o sofrimento enobrece, não é isso. Eu estou dizendo o justo contrário. É por passar por uma situação, às vezes, de extremo sofrimento e de buscar numa como é que eu posso dizer? Numa insistência, uma mudança de posição, que o sujeito descobre a força que ele tem dentro dele que ele desconhecia. Não estou falando. Isso, sim. No exercício. No exercício desta força, ele vai descobrindo o quanto eu mais. não acho que ninguém tenha que fazer sacrifício, muito pelo contrário. Mas a gente vê muitas mulheres das classes menos favorecidas num esforço brutal, de levar, às vezes, não só os filhos, mas filhos, netos, noras, marido, carrega costas. Carrega o marido, sim. Então, é porque elas querem ser as sacrificadas? Lógico que não. É porque a condição é tamanha que elas fazem isso e, de repente, elas se dão conta do tamanho da força delas. Sem dúvida. E os números, por exemplo, da quantidade de lares em que só há mulheres, é uma coisa de louco no mundo inteiro. E aí não é só América Latina, porque esses números de quantidade de abuso, matança, não sei o quê, é muito mais a América Latina sem Estados Unidos e Canadá. Lá é um pouco menos violento. A América Latina é violentérrima. Os números no México, no Nicarágua, Guatemala... Então, isso é verdade, mas eu quero introduzir um tópico que eu acho que é importante. É verdade. E aí isso é fruto, a gente pode pensar, isso é fruto desse embrutecimento, né? Dessa desumanização, que a falta de educação, que a falta de melhores condições, que a falta... A ignorância, né? A ignorância. Que a Igreja Católica agora, contribuiu deixa eu falar, deixa eu terminar meu raciocínio. Então, isso, ok, isso aí a gente consegue explicar. Como explicar a brutalidade, o absurdo, justamente nas sociedades de primeiro mundo, mais desenvolvidas? Como explicar? Porque quando você é quase que um animal, eu estou falando de uma forma muito grosseira, mas é porque eu quero exagerar mesmo, assim, embrutecido pela situação horrorosa que você viveu, que seu pai, seu avô, seu tataravô viveram, e que você não vê horizonte na frente. Então, realmente... Oi... Eu quero só responder rapidinho. Não, tem gente querendo fazer perguntas. Bárbara, você já vem, mas eu só quero dizer uma coisinha.
Isso é o declínio da função paterna que nós temos visto nos últimos anos. Será que é só isso? Eu acho que isso contribuiu. É uma questão. Eu acho que tem mais Mas, coisa. enfim, Vamos às deixa a Bárbara perguntas, fazer Alexandre. a pergunta. Só um minutinho, né? Só um instante, Bárbara, porque a Márcia tinha pedido antes. Aí, primeiro a Márcia, depois você, ok? Márcia. Oi. Eu fiz um monte de anotações aqui, então eu vou eu li aqui o que você escreveu. Muito instigante, muito mesmo. Eu fiquei assim, saboreando aqui. Mas eu fiquei nesse recorte que você fez logo no início da marca, né, da tatuagem. Tatuagem. É uma coisa que, como tirar, como apagar? E aí eu fiquei pensando na escuta nossa, né? E na nossa marca também, que temos que nos haver com ela em nossas análises, né? Porque também somos marcados. Esse é um primeiro ponto que, assim, eu queria, se você puder, discorrer um pouco mais. Um segundo ponto é só uma curiosidade, porque, por questões familiares, eu fui me informar sobre essa questão da anulação de casamento. E o nome correto, né, no Tribunal Eclesiástico, é declaração de nulidade. Por que isso? Porque é o único sacramento que o padre não autoriza. Quem autoriza são os dois que estão ali casando. O padre só presencia e dá a presença dele, né? Ele referenda aquilo. Então, o que acontece? Há casamentos que duram tempos e tempos e tempos, e as pessoas têm filhos e tal, e aquilo não se deu. O sacramento não houve, pelas razões lá que o Tribunal Eclesiástico vai elencar, né? Imaturidade, não se consumou, enfim, várias coisas. Mas o que eu acho interessante é que aí esse agir da igreja me parece que tem algo onde poder entra de sola, né? Poder institucional e tal, e se mistura com algo que não é dessa matéria, que é algo da crença, da fé, né? E a Teresa Nazar, há tempos atrás, ela fez brilhantemente vários eventos que distinguem crença de fé, enfim, né? Então tem essa questão também, quando uma instituição vai por caminhos que, enfim, se misturam e aí a coisa mela muito, né? Márcia, mas inicialmente o casamento não era nem civil nem religioso. Depois passou a ser um sacramento da igreja, se não me engano, no século XVII. E depois, por causa do patrimônio, que o Estado entra para registrar como um ato civil. E aí porque antes você se juntava, separava, não tinha registro. E aí pode ter os argumentos que forem, né? Porque quando entra essa questão dos bens, dos males, das divisões, enfim, né? Aí já entra toda uma questão de poderio mesmo, né? Quando há aliança com o Estado, né? Acho que aí fica uma mistura bastante. Acho que os papas, mais recentemente, até têm tentado separar as coisas, né? Eu acho flexibilizar, né, Márcia? Flexibilizar. Tem tentado, né? Colocando o amor como vínculo, né? Inclusive entre homossexuais. E aí isso é um processo, né? Aí uma outra coisa que o texto da Cecília me instigou assim, em vários aspectos, né? Eu pensei muito em Chiquinha Gonzaga, né? Na grande revolução musical que ela faz, né? Como é que ela coloca... em algum momento você mencionou a arte, né, Cecília? E eu fiquei pensando... Chiquinha Gonzaga era de uma família simples. Então, essas pessoas conseguiam, num backstage, elas conseguiam fazer a coisa, e aí ter o sucesso e tudo. Tanto que, vocês vão ver na próxima aula, uma das coisas que revolucionou o movimento feminista foram as cantoras de rádio, foram as primeiras atrizes, o cinema nos Estados Unidos, tudo isso ajudou a revolucionar
o feminismo brutalmente. E aí, um último comentário que eu quero fazer para poder dar a voz para as outras pessoas também é em relação ao que Teresa Nazar recortou sobre a maternidade, né? Eu fiquei pensando muito, Teresa, te escutando, nas mulheres. Me lembrei de uma paciente, né, que eu atendo, que passa exatamente pelo oposto, né? Não quero ser mãe, não ligo para isso, não sinto que ela não ela é casada, gosta de homem, como, né, Cecília colocou no começo, mas não quer ter filho, né? Então, essas fatias, né, de escolhas da singularidade mesmo, né, como serão esses caminhos a partir disso que você trouxe tão bonito aí para a gente, né? Essas filigranas aí. Enfim, para provocar a gente pensar. Obrigada. Bacana. Muito obrigada. Deixa a Bárbara fazer a pergunta dela, que ela está há horas querendo falar. Olá, estão me escutando? Sim. Então, não é exatamente uma pergunta, né? Pensando aqui, mas essa questão, dizer assim, que eu acho que essa questão que a Teresa colocou, que eu vou formular ela talvez de um pouquinho diferente, é uma questão assim, que eu estou entrando nela cada vez mais, pesquisando mais sobre isso, né? Para entender qual que é a relação, né? Vamos pensar assim, entre o que a gente vive, né? Vamos dizer assim, não só o que a gente vive hoje, mas a nossa história aí, inclusive a história que a gente nem sabe que a gente carrega, né? Que seja geneticamente, que seja pelo inconsciente. Mas vamos pensar assim, qual que é essa relação com as estruturas, com as modalidades de gozo, né? Qual que é a relação do social com isso? Por isso que eu estou entrando, meus estudos estão se aproximando tanto da história, e aí eu queria ler 2 trechos que eu acho que vão ser interessantes para pensar nessa discussão, né? É do livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, né? Para quem não conhece, uma pesquisadora, acho que muito importante, porque ela faz uma retomada que eu acho que é fundamental para a gente pensar essa questão hoje, que é pensar qual que é ela faz uma crítica, né, a Marx. Ela sendo marxista, ela retoma o pensamento de Marx. Eu acho que isso só por si só é uma, como que eu vou dizer, é uma postura que ressoa, né, pelo menos para mim, enquanto psicanalista, né, esse exercício de, enquanto freudiana, lacaniana, conseguir retomar sem deixar de ser crítica e sem repensar, né, com o que está posto hoje, né, o que a clínica mostra para a gente, e além da clínica, né, porque a minha clínica, ela não abarca todas as classes sociais, para começar por aí, né. Mas, então, ela faz uma retomada, digamos assim, para pensar a questão, o que capitalismo tem a ver com a posição da mulher aqui hoje, né? E aí eu queria ler 2 trechinhos, né? Ela fala falando sobre a questão do feudalismo, ela fala assim: as servas eram menos dependentes de seus parentes do sexo masculino, se diferenciavam menos deles física, social e psicologicamente, e estavam menos subordinadas às suas necessidades do que logo estariam as mulheres livres na sociedade capitalista. Então, ela já começa fazendo uma retomada interessante nesse livro, que é pensando assim, colocando essa questão, né? Como assim, né? Essa questão da diferença física, calma aí, não era tão diferente assim? Como é que é isso? Porque isso parece que é tão... Se é visual, né? Se é anatômico, aquilo que salta aos olhos, às vezes a gente esquece de botar pergunta, inclusive, né? E o exercício da psicanálise é um exercício de botar a pergunta mesmo, porque a visão engana, né? E aí ela vai falar sobre essa passagem do feudalismo para o capitalismo, né? E aí ela retoma a peste negra. Vai dizer assim, olha, na peste negra, né, lembrando que dizimou, né, quase 60% da população,
da Europa naquele momento. Ela vai dizer assim, foi um momento como todo mundo morrendo, assim, as pessoas elas não estavam tão motivadas para trabalhar, e porque assim, amanhã eu vou morrer, então por que eu vou ficar me matando aqui, né? Além disso, tinha uma outra questão que era, olha, falta de mão de obra mesmo, né? Diante da falta de mão de obra, então, eles começou a conseguir o que alguns historiadores até chamam assim, de idade assim, de ouro da classe trabalhadora. Eles começam a falar em classe trabalhadora aí, porque eles conseguiram uma série de direitos, assim, que era, inclusive, difícil, chegou um momento de distinguir quem que era, vamos dizer assim, o dono do feudo e quem que era o servo. Dados que eu nunca tinha parado a pensar sobre isso. Né? E aí ela fala assim, mas isso não ia ficar por aí, né? Há uma contra-revolução nesse momento. E qual que é a primeira prática dessa contra-revolução? Esse dado que eu acho importante para a gente, né? No final do século XV, foi posta em marcha uma contra-revolução, que atuava em todos os níveis da vida social e política. As autoridades políticas empreenderam importantes esforços, né, para cooptar os trabalhadores mais jovens e rebeldes, por meio de uma maliciosa política sexual, que lhes deu acesso a sexo gratuito e transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra as mulheres proletárias. Então, que política sexual que é essa, né? Uma política que, calma, eu vou falar sobre isso, né? Que ela transforma, vamos pensar assim, a questão da classe para uma questão de gênero. E aí isso é muito importante para a gente pensar hoje essas questões que a gente chama de lutas minoritárias, né? Todas elas, na verdade, dizem dessa outra luta do capitalismo, né? E aí que ele fala, quais foram essas práticas? Né? E aí eu acho que isso é uma informação importantíssima. A primeira coisa, descriminalização do estupro. Ela coloca que nessa época... Não entendi o que você falou. Descriminalização. Deixou de ser crime o estupro. Deixou de ser crime, descriminalização do estupro, onde era incentivado a prática de estupro, inclusive, principalmente de mulheres de classes, mulheres mais pobres, né? Não falavam classe ainda nessa época, mulheres mais pobres, né? Onde eles calculam que, pelos dados que ela coloca, né, mais de metade da população, metade dos homens, chegou a praticar de alguma prática de estupro coletivo nessa época. Junto com isso, é aí que começa a se formar a questão, o Estado, né? Essa concentração de poder que vai gerar o Estado, né? Então, ela fala assim, o estupro coletivo de mulheres proletárias se tornou uma prática comum, não tinha a menor dissimulação ou escondia isso, porque isso não era uma questão, né? Aqueles que participavam desses esportes eram aprendizes ou empregados domésticos, jovens e filhos das famílias ricas, sem um centavo no bolso, enquanto as mulheres eram meninas pobres que trabalhavam como criadas ou lavadeiras, sobre as quais circulavam rumores de que eram mantidas por seus senhores. Em média, metade dos jovens participou alguma vez desses ataques. Ele chama de esporte. Eu acho que é chamar de esporte. E aí, além da descriminalização, né, houve essa elite, né, ela se junta com a igreja por motivos diferentes. A igreja tinha a questão da sodomia, que é a questão do homossexualismo, né, que ela quer combater, mas por motivos diferentes um certo, assim, um tanto diferentes, né? Tem uma hora que se aproxima também. Essa classe começa o quê? A criar, criado aí, aqui, ó, a finalidade de dissolver os protestos dos trabalhadores foi a institucionalização da prostituição. Então, a prostituição é institucionalizada, implementada a partir do estabelecimento da criação de bordéis municipais, que logo proliferaram por toda a Europa. Tornada possível graças ao regime de salários elevados, a prostituição gerida pelo Estado foi vista como um remédio útil contra a turbulência da juventude proletária. E aí ela vai falar que foi criada nessa época a La Grande Maison, que ficou muito famosa em Paris, né? Enfim, restringiu todas as penalidades, né, contra a prostituição, inclusive, né, a prática se dava muito na porta das igrejas. Então, ela traz dados
muito interessantes para a gente pensar assim, E aí, isso aí é no começo do livro, Caliban e a Bruxa, ela está falando sobre isso, no começo. No final do livro, ela vai pensar isso, que ela está tentando, vamos dizer assim, destrinchar o que seria essa caça às bruxas, para no final ela pensar como que isso chega às Américas, né? E aí tem um outro livro dela, que ela vai pensar isso atualmente, que eu ainda não li. Mas acho que é um dado interessante, talvez quis colocar aqui, para pensarmos juntos também essa questão, que é uma questão importante para mim, né? Como que o social pode engendrar modalidades de gozo, pode construir a psique, né? Pode formar essa psique, como é que se dá essa relação? Enfim, obrigada por escutarem. Sim. Muito interessante o que você trouxe, bem bacana. O que eu posso te dizer é que, na Europa, desde sempre houve um bocado disso, porque em todas, por exemplo, a história dos judeus e os pogroms que a vida inteira aconteceram em toda a Europa, a caça deles, as primeiras a sofrer eram as mulheres que eram estupradas, que eram dizimadas, mortas. Eles começavam... E em todas as guerras, as mulheres sempre foram... Quer dizer, os homens morriam porque iam lutar, e as mulheres porque eram estupradas, porque eram abusadas, porque eram... Mas eu acho, Cecília, que é verdade isso. Agora, eu acho que a Bárbara está trazendo um elemento interessante para a gente pensar, porque se o Estado se miscui nas práticas sexuais e, portanto, diz respeito às modalidades, né, de gozo, então, o que está em questão aí? É justamente esse que a gente sabe muito bem. Permite. Não, mas não é nesse sentido que eu quero colocar, é no sentido de, alguma forma, ter um escoamento pulsional que permite que esses sujeitos se mantenham, né, como é que eu posso dizer? Na linha. No status quo, né? No status quo. Exato. Exato, porque uma vez que é permitido, né, que essas práticas se realizem, isso, de certo modo, acalma. Né? O que acalma as práticas? Não, é esse escoamento pulsional, que tem tudo a ver com a interrogação que a Bárbara está trazendo sobre as modalidades do lado dos homens. Sem dúvida, e as mulheres Cecília. Que estão lá, Cecília. E as mulheres que estão lá. Sim. E as mulheres que estão lá. Que estão sofrendo os estupros, que estão sofrendo que não é mais crime, que não é mais que crime, estão mas colocadas tem no lugar do objeto. Então não pode de chamar uso. de estupro. Se ela está gozando, se ela está gostando, se ela está curtindo. Mas não é. Mas eu acho que a observação que a Bárbara está trazendo aponta para uma outra direção. Diz respeito, pelo menos se eu estou entendendo esse recorte do texto que ela trouxe, diz respeito ao fato de que a mulher, durante séculos, né, ela foi objeto de uso. Sim. A cada momento do processo civilizatório, isso se manifesta de uma maneira. Isso vai se modificando. Aquilo que você trouxe muito bem a propósito do século... Porque é interessante, você fala do século XII e que, a partir do século XV, se modifica, né, o modo de apreensão do lugar da mulher na sociedade e tudo mais, que as servas tinham um pouco mais de liberdade, mas a gente não pode esquecer... Não. A gente não pode esquecer que no século XII e XIII, pelo menos nas camadas mais altas da sociedade, que é exatamente o período das cruzadas, as mulheres passaram a ter uma ocupação muito importante, porque elas, na verdade, era com elas que eram educados os jovens depois, né, que seriam os senhores. Então,
é um momento de grande florescimento cultural, porque elas se dedicavam aos estudos, à leitura, e eram elas que educavam os futuros jovens nobres, os nobres feudais, e a gente não pode esquecer disso. Isso, ao longo de todo esse processo civilizatório, existiram alguns gaps de tempo, momentos onde a mulher, por uma contingência, né, ela passava a ter uma posição de extremo poder. Sim, acho que sempre, Tereza. Sempre. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. Núcleos de mulheres com poder. Isso, inclusive no século... Não, é no período do absolutismo, especificamente, que os grandes reis tinham por trás, né, as suas rainhas. Eu tenho um livro aqui... Catarina, todas elas foram mulheres poderosíssimas. Muito fortes. Mas, então, assim, o que eu penso é que a diversidade, de alguma maneira, a diversidade, a falta de reconhecimento, isso, de alguma maneira, fez com que as mulheres desenvolvessem, né, na sua grande maioria, claro que existem todas as questões sintomáticas que se apresentam de forma na questão do masoquismo feminino e tudo mais, mas eu nem vou entrar nesse ponto, porque eu acho que não é o momento da gente falar disso. Mas, enfim, em todos os momentos, as mulheres, de alguma maneira, desenvolveram todo um lado de força que, por exemplo, eu não vejo nos homens. E se você colocar historicamente, né, se você acompanhar todo esse processo civilizatório, apesar das mulheres serem mantidas numa ignorância, como foi trazido aqui, elas eram iletradas, o que não queria dizer que elas não desenvolvessem um saber. Sim. E a questão do saber é bem interessante da gente pensar. Essa questão das servas é interessante porque também nos traz um raciocínio a propósito do que Hegel fala do servo, que ele não fala do senhor e do escravo, ele fala do senhor e o servo, porque o servo ele desenvolve uma liberdade em relação ao seu saber fazer, que eu acho que é da mesma ordem das mulheres. Sim. Né? Sim. Elas há uma inversão de papéis, né, Tereza? Está havendo uma inversão de papéis. Isso, sim. E destituídas do poder instituído, né? Sim. Do poder da força e tudo mais, elas desenvolvem o seu saber fazer. Isso é bem interessante da gente pensar, em termos analíticos, né? Agora, o que se passa com as mulheres hoje? Pois eu fico surpresa, é uma Tereza. Questão. Tem um livro que agora, nesse momento, é best-seller nos Estados Unidos, que ela defende o antigo modelo, onde o homem era generoso, era o provedor, a mulher não precisava de se preocupar, a mulher, olha, está vendendo como pão quente nos Estados Unidos. Então, hoje que o mundo é muito egoísta... são as mulheres indo luta loucamente. Só falta a gente voltar para a distopia da... Tem a menor possibilidade, Tereza. Voltar não, a gente vê comparecer. Mas é impressionante que alguém ainda acha que a posição antiga era um privilégio. O grande provedor como sendo generoso, né? Pensando no homem. Como mudar isso? Eu não sei, eu estou entendendo, Bárbara, que você deve estar fazendo alguma tese em torno dessa questão, é isso? Ou é só o seu estudo?
você tá estudando? Qual é o teu objeto de pesquisa? Estou terminando o doutorado agora, né? Mas assim, a minha tese, na verdade, é escrita, na verdade. O que você pode escrever de uma psicanálise, né? A transmissão por meio da escrita. Mas isso daqui é um estudo paralelo que já vem há muito tempo, na verdade. E, enfim, Qual é o teu objeto de pesquisa nesse estudo paralelo, que eu fiquei curiosa? Então, passa por, vamos dizer assim, eu acho que está muito, muito vinculado, e assim, no final da minha tese eu trago a questão dos ensaios, eu entro um pouco nessa relação entre, vamos dizer assim, história, política, na verdade, eu falo assim, que eu estou muito, por enquanto, doutorado muito entre ética e estética, né? Só que todos esses meus estudos paralelos estão para pensar na relação entre política, ética e estética, né? Como que não dá para retirar a política disso daí. E aí vem a questão das minorias, da raça, do gênero, todas essas questões que estão gritando hoje, né? Sim. Meninas, já são 6h20, vamos parar? Vamos nessa. Eu preciso trabalhar. Pois é. Então, semana que vem, Emília estará conosco. Isso. Beijo, adorei. Obrigada. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Alexandre. Aliás, só tinha mulher, hein? Tchau. Alexandre, que segura todas nós. Escutando a gente. Tchau. Bom fim de semana, gente. Tchau.